Olá! Hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre alterações no fígado em pessoas infectadas, em pessoas que convivem com o vírus do HIV. Para quem não me conhece, meu nome é Raquel Fraga, eu sou médica hepatologista. Tenho aqui no canal do YouTube muita informação sobre doenças do fígado. Também tenho redes sociais bastante ativas no Instagram e no Facebook. Além do meu streaming lá no Spotify, tem podcasts que se chama Saúde do Fígado. E todos os vídeos aqui publicados no canal do YouTube também estão disponibilizados lá no Spotify em forma de podcast. Outra coisa importante falar para vocês e lembrar para quem já sabe que no meu perfil do Instagram, toda terça-feira às 20 horas, eu abro um horário de 30 minutos, onde eu respondo ao vivo questionamentos diversos sobre qualquer problema do fígado. Se você tem esse interesse, vale a pena participar das lives e tirar as suas dúvidas. Em relação ao próprio HIV e o fígado, desde o final da década de 90, a gente tem tratamentos efetivos para HIV. Essa é uma infecção que assustou muito e assusta ainda, mas no passado que não se tinha tratamento efetivo, tinha alta mortalidade, pessoas jovens falecendo por complicações do HIV. Mas hoje as pessoas também se assustam ainda muito com aquele conhecimento que vem arrastado ao longo dos anos, que é uma infecção extremamente grave. Só que hoje a gente tem tratamento efetivo que controla essa infecção. E as pessoas têm uma sobrevida muito boa convivendo com HIV, uma sobrevida praticamente igual das pessoas que não são infectadas com HIV. No contexto de ter uma infecção crônica, é importante saber que algumas coisas alteram no organismo. Então tem algumas particularidades em relação ao fígado e o HIV que é importante estar atento e ter o conhecimento. E é isso que eu vou comentar agora. Desde o final da década de 90, então, a gente tem um tratamento muito efetivo. Então, se você tem HIV, tem que procurar um infectologista e começar o tratamento o quanto antes para não deixar ter uma queda de imunidade. E se por acaso, quando você descobriu o HIV, já foi em vigência de uma infecção que a gente chama de oportunista, tem que tratar o quanto antes também. Eu vejo uma pessoa que tem alterações no fígado e tem HIV, ou quando vem procurar o hepatologista, isso acontece. Por alterações no fígado, a gente pede as sorologias e aparece um HIV. Primeiro passo é tratar esse HIV. Mesmo em pessoas que já têm uma doença hepática crônica avançada ou cirrose, mesmo que seja descompensada e tem HIV não tratado, o primeiro passo vai ser tratar o HIV. Isso é essencial para restaurar o sistema imune. Então existem dois grandes grupos de pessoas infectadas com HIV que o hepatologista olha quando está na frente desse paciente. Será que esse paciente então tem imunidade ok? Ou essa imunidade ainda está comprometida? Então, naqueles pacientes que a imunidade não está ok, ainda está comprometida, ideal é a gente tentar esperar essa imunidade melhorar. E nesse grupo, o principal dano hepático é relacionado, sim, às chamadas infecções oportunistas que eu acabei de comentar. E a gente pode citar algumas: citomegalovírus, Epstein-Barr, herpes, Cryptosporidium e o próprio HIV. O próprio HIV tem uma ação citopática dentro do fígado, então ele tem um potencial de piorar lesão hepática e também de causar diretamente lesão no fígado. Na medida que a gente trata esse HIV, tanto as infecções, o risco de infecções oportunistas diminui e também diminui o dano hepático pelo HIV. Quando a gente fala em dano hepático relacionado ao HIV, a gente também tem que lembrar que não é só a ação direta do HIV no fígado, mas também relacionado ao processo inflamatório que o vírus desencadeia. Então, a própria inflamação pode lesionar o fígado, tá? Porque o nosso fígado, ele pode estar acometido em qualquer processo infeccioso inflamatório do nosso organismo. Além disso, a gente sabe que quando o HIV não está tratado e tem uma redução de imunidade, acontece uma diminuição daqueles linfócitos, que são os linfócitos CD4. Tanto que quem tem HIV acompanha e já está em acompanhamento, sabe que junto com a dosagem da carga viral do vírus, que faz parte do acompanhamento do tratamento, a gente também dosa o nível do CD4, que são os linfócitos. E quando acontece essa baixa de linfócitos, não é só no sangue,
também acontece dentro, por exemplo, do intestino. E essa diminuição do CD4 no intestino faz com que aumente a proliferação bacteriana, faz com que altere o que a gente chama de microbiota intestinal, e isso tudo pode chegar mais inflamação no fígado, mais toxinas no fígado, que também pode piorar as enzimas hepáticas. Isso é o que eu acabei de comentar, principalmente para aqueles pacientes que têm o HIV não controlado. Se a gente pega as pessoas que têm o HIV controlado, a gente pensa em outras doenças. Por exemplo, são coisas não relacionadas muitas vezes ao HIV. E aí depende muito dos fatores de cada pessoa. Obesidade, sedentarismo, consumo de bebida alcoólica, que acaba tendo um consumo maior nessa população. Então, as pessoas com HIV eles vão ter lesão no fígado por essas outras causas. E dentro dessas outras causas não relacionadas ao HIV, relacionadas sim às características de cada um, também encontra-se a co-infecção pela hepatite B e pela hepatite C. Assim como o HIV, hepatite B e hepatite C se transmitem da mesma forma, relação sexual, através de transmissão vertical de mãe para filho e através de forma parenteral, que seria esse compartilhamento de seringas, através de transfusão sanguínea, através de um acidente cortante, enfim, com substâncias, com materiais contaminados com sangue que contém HIV, hepatite B e hepatite C. E é importante saber que a infecção do HCV, da hepatite C, e do HBV, que é a hepatite B, num paciente com HIV, ela dá um dano mais acelerado, principalmente se o HIV não está controlado. Então, até o próprio tratamento do HIV diminui o risco de avançar doença hepática relacionada à hepatite B e à hepatite C. Todo mundo que tem HIV deve ser testado sim para hepatite B e hepatite C. Isso já faz parte da rotina do infectologista. Uma outra questão importante, quem trata o HIV é a toxicidade hepática por medicamentos. Então, quem tem o HIV tem que tratar, como eu comentei, esse grupo de medicamentos chamado antirretrovirais, eles são usados em associação, 2 ou 3 drogas geralmente. Isso pode ter interações medicamentosas e dano hepático por esses medicamentos, que é o que a gente chama de DILI. E por isso o infectologista já está acostumado que a gente tem que monitorizar, e se tem algum dano hepático, às vezes a gente tem que trocar o esquema antirretroviral, dependendo da gravidade desse dano. E nesse contexto também é importante que as pessoas com HIV não se automediquem, porque aí vão associar um outro medicamento que pode ter interação com os remédios para o vírus e acabar dando um maior risco também de toxicidade hepática. E 2 doenças muito importantes de eu comentar aqui também é a doença hepática esteatótica, causada por alterações metabólicas. Ela pode ser causada pelos medicamentos, mas atualmente esses medicamentos do HIV eles não costumam estar doença hepática esteatótica, mas pode ser por aqueles fatores que eu comentei, obesidade, sedentarismo. E olha só que interessante, é uma das principais causas de cirrose e necessidade de transplante hepático, não só na população sem HIV, mas também nos pacientes com HIV. E olha só que eu falei, transplante hepático, e eu já vou comentar isso, será que quem tem HIV pode ir para transplante hepático? Isso é um assunto e é uma dúvida muito frequente, tá? Já vou comentar sobre isso, fiquem até o final desse vídeo que eu vou comentar. Mas olha só que interessante, em torno de 20 a 63% das pessoas que convivem com HIV têm doença hepática esteatótica. Então esse é um dado muito importante. Então quem tem HIV tem que fazer atividade física, tem que controlar a alimentação, tem que ter hábitos de vida saudáveis como qualquer pessoa. E lembrando que quem tem HIV já tem uma doença crônica, então vamos se cuidar para não ter outra doença crônica, que é a obesidade. E associado isso, dentro dos cuidados que a gente tem que ter, quem tem HIV não deve consumir bebida alcoólica frequente. E a gente sabe que o alcoolismo ele é mais frequente nas pessoas que vivem com HIV. Por quê? Dentro desse grupo que vive HIV, existe aquela seção de pacientes, digamos assim, que são usuários de drogas intravenosas ou que foram usuários de drogas intravenosas. Então, e a gente sabe que as pessoas que são aditas, mesmo que tenham suspenso o uso de drogas ilícitas, são mais predispostas ao alcoolismo e ao tabagismo. Então, também tem uma maior incidência de alcoolismo na população que convive com HIV. E nessa população, olha só, a gente sabe que mais de 50% da doença hepática crônica avançada, ou cirrose, nas pessoas com HIV são decorrentes do uso frequente de bebida alcoólica, do uso excessivo de bebida alcoólica. Então se cuidem, não ingiram bebidas alcoólicas de forma frequente, porque isso pode levar, sim,
a doença hepática crônica avançada, a cirrose, e inclusive, junto com a doença hepática esteatótica por de origem metabólica, a alcoólica, são as duas principais causas de doença avançada de cirrose nos pacientes que têm HIV. Se eu desenvolvi uma cirrose e tenho HIV, o tratamento é exatamente igual de quem não tem HIV, tá? Exatamente os mesmos cuidados. Eu tenho alguns vídeos sobre cuidados dos pacientes com cirrose aqui no meu canal do YouTube também. Acho que é mais ou menos isso que eu tinha programado para falar, mas antes eu tenho que falar sobre a cereja do bolo, né? Será que quem tem HIV e tem cirrose pode ser transplantado? No Brasil, existe uma lei dos transplantes, né, de doação de órgãos e tecidos, que contraindicaria o HIV, ele está lá com uma contraindicação a transplante hepático. No entanto, a gente sabe hoje, existem alguns centros do Brasil que já estão como um critério de exceção transplantando pacientes com HIV. Tem que ter uma série de cuidados, relação da imunossupressão e da infecção, então tem que equilibrar isso, então o manejo no transoperatório e no pós-operatório, ele é bem sutil, requer bastante arte da medicina, mas cada vez mais estão transplantando pacientes com HIV. Existe a possibilidade no transplante hepático tanto de doação intervivos, né, que pode ser entre parentes, né, familiares geralmente de primeiro grau, que aí pega um pedaço do doador e coloca no receptor, e também com doador cadáver. Então, se você tem HIV e tem uma doença hepática terminal, uma cirrose, uma das possibilidades é sim transplantar. Ainda o Brasil está engatinhando nessa questão de transplantar pessoas infectadas com HIV, mas cada vez está se tendo mais experiência em relação a isso. Espero conseguir ter ajudado, pelo menos dar uma noção para vocês sobre o acometimento hepático nos pacientes com HIV. Qualquer coisa, se vocês precisam de alguma avaliação personalizada, eu faço consultas online, então tem bastante pacientes de qualquer localidade. Eu moro no Rio Grande do Sul, mas eu faço consultas, teleatendimentos, consultas online para todos os estados do Brasil. Acredito que eu tenho paciente de todos os estados do Brasil. Também brasileiros que moram no exterior, né? Que às vezes até o acesso, até a própria língua acaba sendo uma barreira para conseguir se esclarecer dúvidas sobre doenças hepáticas. Fiquem à vontade de me contatar. Aqui no meu YouTube tem meus contatos, lá no meu Instagram, no Facebook também. Só mandar um WhatsApp ou pode agendar direto as consultas lá no meu site, que é doutoraraquel.com.br. Até o próximo vídeo. Grande beijo e me sigam lá no Instagram também.